Ansiedade. Nós temos que olhar com uma lupa as questões das ansiedades, porque a ansiedade ou as várias ansiedades que temos na vida, elas consomem os nossos 3 elementos que eu falei para ti. O nosso corpo, que são as emoções, ela consome o nosso bicho, porque o nosso bicho tem que reagir quando realmente surgem as questões de transformação, de mudança, de perigo, de ir embora de algum lugar, ou de ir atrás de algum lugar. Mas a ansiedade acaba com o nosso bicho. Depois acaba com os nossos sentimentos, porque eu não tenho energia para amar, porque a minha energia está sendo gasta em outras situações. E claro que a ansiedade, de certa forma, é um pouco da própria natureza da mente, não é? A mente ela foi feita para estar pensando um pouco no futuro, mas o exagero da ansiedade, eu perco o controle da mente, isso me gera medo, me gera tensão. A ansiedade, então, acaba com esses 3 corpos. Provoca uma série de desequilíbrios emocionais, desequilíbrios físicos também. Eu percebo que quando eu estou ansioso, a minha pressão aumenta um pouco. E dentro da visão espiritualista, a ansiedade ela consome muito o nosso campo áurico. Agora, como lidar um pouco com isso, né? Fritz Perls, o grande mestre da Gestalt, ele propõe que quando eu tenho uma série de situações mal resolvidas na minha vida, isso eu já falei para alguns de vocês, e eu não resolvo essas situações, automaticamente isso consome a minha energia. Aquela pessoa que eu ia pedir namoro, não sei se você sabe o que é pedir namoro, e eu não peço. Aquela mudança de cidade e eu não mudo. Aquela pessoa que eu não pedi perdão, mesmo que ela tenha morrido, tem orações de perdão e eu não peço. Tudo isso vai consumindo a minha energia e impede de eu abrir novas gestaltes, novas possibilidades. O que o Fritz Perls fala é o seguinte, um exemplo clássico. Nós estamos olhando, aqui eu consigo olhar o mar da minha janela e às vezes passo umas gaivotas. Quando eu olho a gaivota, a minha gestalt, que é uma abertura, é para a gaivota. E ela vai indo, vai embora. Eu volto a olhar o mar. Abro a gestalt para o mar. Mas eu posso ficar pensando o tempo inteiro se a gaivota vai voltar. Ansiedade e eu perco o mar. Na vida, nós temos uma série de situações em aberto. O que a espiritualidade fala que abre espaços na nossa aura. Se eu quero declarar amor para alguém e não declaro e engulo isso, ou segundo Freud, eu crio um recalque psicológico, eu me torno um recalcado, eu não vou mais amar ninguém, porque eu sei que amor igual a não expressar. Eu posso amar alguém, chegar para a pessoa e falar, olha, eu te amo, eu me sinto muito atraído por ti, mas eu não vou ter nada contigo, porque eu tô comprometido, né, como se diz hoje. Hoje as pessoas não casam tanto, são mais comprometidas. Mas eu declarei o meu amor. Eu declarei que eu quero morar em Visconde de Mauá, que é um lugar no Rio, não sei se vocês conhecem, onde eu adoro. Mas agora não dá para mim mudar para Visconde de Mauá. Mas eu sei disso, então eu não recalco o problema. Então, o que eu vou pedir para você hoje é fazer uma lista de tudo aquilo que você precisa fechar. Porque a hora que você fala para alguém, eu te amo, você não está jogando energia fora. Pelo contrário, você vai economizar. Porque você não vai ter mais um buraco. Por isso que toda a filosofia japonesa, e os japoneses são muito inteligentes nisso, eles vão falar aqui e agora. Observa o que está acontecendo. Mas não adianta falar para as pessoas, viva o presente com tantas situações mal resolvidas e que às vezes eu nem sei dessas situações. Eu devia ter falado tal coisa para o meu pai, ele morreu, acende uma vela, faz alguma coisa, mas fecha essa gestalt, porque aí você vai economizar energia para abrir para outras coisas. Agora, o que isso tem a ver com ansiedade? Na ansiedade, nós fantasiamos um monte de coisa, é um monte de fantasias.
Às vezes a ansiedade é muito associada com preocupação, e eu concordo com isso. Que torna as pessoas meio malucas, desequilibradas, mas é muita fantasia. Normalmente aquilo que a gente vê a crise do coronavírus, ninguém esperava isso. Tem meia dúzia de horoscopistas que falam, não, eu tinha previsto, enfim, essas coisas que sempre a gente ouve falar, que as pessoas previam 1 milhão de coisas, às vezes uma encaixa. Mas ninguém sabia. Os judeus, a Cabalá judaica fala que isso é um mundo fechado. Não é para ninguém saber mesmo. Ninguém fica sabendo. Essa é a intenção, que ninguém saiba. E aí os nossos medos, eles se manifestam ali com uma coisa real. E um monte de medo que eu nunca tive, que eu tinha, desaparece porque era tudo irreal. Então, a melhor maneira de trabalhar a ansiedade na visão do Fritz Perls, primeiro, diário. Você anotar no papel tudo que você tem para fazer. Começar a fazer isso. Tem vários livros que falam de metas. Quem sabe uma hora eu falo isso para você, de metas. Das metas serem ecológicas, serem realistas. Tem muita gente que cria metas irreais. Então eu vou estar trabalhando isso mais para frente. Mas por enquanto, eu estou cercado de diários. Ó. Coincidentemente, eu tenho até um aqui. Isso aqui é a minha como se fala? O meu diário diário. Eu vou anotando, tá vendo todos os dias o que eu fiz, a minha preocupação de amanhã. Eu sempre tive essa mania de fazer diário. E eu acho muito legal isso, e esse diário todo mundo pode ver, e acho bacana que as pessoas que se relacionam comigo não veem, não é? Por exemplo, eu nunca me relacionei com alguém. Quando eu me relaciono com alguém chega para mim, sei lá, e fala assim, pega minha bolsa lá. Fala para mim, pega minha bolsa, minha companheira. Eu não pego a bolsa, não pego. Francisco de Rose, a bolsa é tua. A bolsa é tua. Eu não, é uma coisa tua. Meu diário é uma coisa minha. Uma coisa minha. Mexeu nele, acabou o relacionamento, que é uma coisa minha, e eu me coloco totalmente nele, as minhas dores, os meus prazeres, e o que eu tenho que fazer. Porque aí eu relaxo a mente. E vou percebendo também que uma das coisas mais destrutivas que tem é a expectativa. A expectativa no budismo é errado. É errado até ter esperança no budismo, você sabia? Você acha que é legal ter esperança? Cada caso é um caso. O budismo diz assim, perca todas as esperanças. Acho tão bonito. Porque se eu perder todas as esperanças agora de que meu futuro é melhor, eu vivo agora. Agora é o que eu tenho. Então tem um livro da Pema Chodron que ela fala isso, uma monja budista. Abandone todas as expectativas, até de que as coisas vão dar certo ou errado. Abandona, porque isso te joga para o presente. Expectativa é querer controlar o futuro, mesmo sabendo que eu tenho tantas coisas mal resolvidas em mim. Então talvez você possa fazer um pequeno diário de tudo aquilo que você precisa resolver, fechar as portas. Ou pôr no diário, agora eu não consigo fazer um curso de artes plásticas, mas eu sei que artes plásticas me dá tesão. E tesão é o bicho, o id, o tesão cura. Então eu vou lá e ponho no papel. Se isso dá certo ou não, eu não sei que eu não vou conseguir fazer todas as faculdades que eu gostaria. Mas isso não me cria expectativa. Eu vou aprender a lidar com a realidade que agora eu estou estudando X ou Y. Então, uma forma de lidarmos com as expectativas é aceitarmos quem nós somos. Aceitarmos a vida como ela se apresenta agora. Por vezes é interessante porque nós falamos assim ou pensamos assim, né? Eu estou esperando acabar alguma crise para voltar a viver plenamente. Não tem que esperar nada. Não tem que esperar nada. Quer dizer, é agora que você está vivendo. Quando eu sou realista, e nós sul-americanos somos bem... É por isso que nós criticamos muito os europeus, principalmente os franceses, que eles são muito realistas. Tem uma piada que se faz com português e nós rimos disso, mas é tão realista. Você chega para o português em Portugal, claro, e fala assim, você tem horas? Ele fala sim e vai embora.
Porque você perguntou se ele tem relógio. E ele vai embora. E a gente dá muita risada disso. Mas ele está sendo realista. A cura da expectativa, a cura da ansiedade, ela vai passar por eu lidar com a realidade, aceitar o que eu sou agora, aceitar o que eu tenho agora, aprender a lidar com a realidade como ela é. Nos momentos de crise, as pessoas estão o tempo todo dando palpite sobre isso, sobre aquilo outro. E isso é interessante, porque tem dois eu acho. Tem um eu acho prepotente, que as pessoas querem falar sobre tudo. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. É como se eu soubesse de tudo. E tem o eu acho que traz uma humildade. Eu não sei e não quero saber. Eu estava falando isso hoje com o pessoal que controla meu marketing. Você não sabe, você não quer lidar com tal coisa, aprender tal coisa? Não. Mas você não sabe fazer? Sei, eu sei fazer. Mas você nunca fez, mas eu sei que eu sei fazer. Mas eu não vou fazer. Porque a minha prioridade é fazer outras coisas. Aliás, eu vou falar disso mais pra frente. Prioridades. Isso é muito importante. A gente tem a prioridade de emagrecer e não para de comer. Tem a prioridade de engordar e come alimentos que não nutrem. Tem a prioridade de declarar amor, mas só fala de coisas negativas. Então, isso eu vou estar falando mais pra frente, tá bom? Mas muitas vezes o eu acho, tem o eu acho pretensioso, não é? Pretensioso. Que na metafísica, o Gasparetto falava muito isso, nós querermos que as coisas sejam do meu jeito. Esse é o pretensioso. E se nós olharmos para trás na nossa vida, uma boa parte dela, nós vivemos com essa energia da pretensão. Eu não aceito as coisas como elas são. Eu queria que isso fosse ao contrário, eu queria que isso fosse do outro jeito. E essa pretensão cria uma absoluta impotência em nós mesmos. Porque eu fico brigando com a realidade. Brigando com a realidade. Ou querendo saber tudo, querendo achar tudo. A prioridade, ela vem do saber também. Ela vem do saber algumas coisas, mas de abrir mão de outras coisas. Eu aprendi muito com a Diana, eu e ela, uma coisa chamada autossuficiência, que dentro das nossas limitações, sermos autossuficientes. Num período de uma crise mundial, não há autossuficiência nenhuma, lógico, você depende de um monte de coisa, eu sei disso. Mas dentro do possível, eu e a Diana, a gente sempre tentou sair da energia. Isso a gente aprendeu com o Gasparetto, da energia do faz pra mim e dá pra mim. Não sei se vocês conhecem essa energia, isso é terrível. E eu não gosto muito de falar nisso, que parece que eu sou meio arrogante, mas eu tento, pelo menos na minha vida, e isso eu vou ser sincero pra vocês, isso me incomoda muito. Eu não demonstro, mas isso me incomoda muito. Essa energia do dá pra mim e faz pra mim. Não sei se você tem pessoas na tua vida que é assim. Dá pra mim, faz pra mim, dá pra mim, faz pra mim. E eu optei, por exemplo, com a minha filha. Ela tem 23, 24 anos. Eu não dei carro pra ela. Eu preferi falar, se vira e compra se você quiser. A mãe dela falou, você não vai dar carro pra ela? Não vou dar. Isso é uma opção minha. Porque eu me virei e foi super legal chegar pro meu pai e falar, pai, dá pra mim, faz pra mim? Ele falou, não, se vira. Ótimo. Então, dentro do possível, a autossuficiência, lógico, eu volto a repetir, nós estamos todos interligados um com o outro. E é uma delícia fazer algo por alguém que precisa. Mas é muito legal perceber se eu não fico nessa energia o tempo inteiro. Dá pra mim, faz pra mim. E se eu estou retribuindo a mesma coisa ou não. O pretensioso, ele quer que o mundo dê para ele o que ele quer. Ele quer que o mundo faça para ele o que ele quer. E isso traz uma preocupação muito grande. A humildade é olhar as coisas como elas são. Como diz a Lama Pema Chodron, abandona até as esperanças de ser diferente. Lógico, fazer algo para o mundo melhor. Você é um ser humano bom. Você é um ser humano, se você está me ouvindo, gosta desses assuntos, você é um ser humano íntegro, você é um ser humano que quer cada vez mais amadurecer. Cada vez mais amadurecer.
Agora, fazer algo para o outro é maravilhoso. Agora, criar essa pretensão que as pessoas que reclamam o tempo todo da realidade, elas só reclamam. Tem uma energia muito grande de reclamar, mas dificilmente fazem alguma coisa. Então, modéstia, que é o contrário da pretensão, é uma profunda aceitação da realidade. E eu vejo como eu posso interagir com essa realidade. Aí mais para frente nós vamos falar dos dragões da ansiedade, que é o tem que e o deveria. Esses são mais internos. Eu tenho que isso, eu deveria aquilo. Às vezes para ser o bonzinho ou para receber aplausos. Agora, os externos é esse, o dá para mim e o faz para mim. Isso daí é bem complicado para mim, porque eu e a Diana, a gente tem uma atitude, né, com família, não é? A Diana mais que eu, de ajudar todo mundo. Eu adoro ajudar as pessoas, mas eu não assumo ninguém. Pelo fato de eu morar sozinho, eu não assumo ninguém. Egoísta pode ser. Se você falar assim para mim, posso morar com você, Prem? Não, morar não. Posso até te pagar um hotel aqui do lado, mas morar não. Morar, eu não só assumo bicho. Porque os bichos que eu peguei na rua, eles olharam para mim com uma cara, faz para mim, dá para mim, mas eu topei isso. Então isso é uma das coisas mais bacanas, de pensar, ajudar todo mundo, mas não assumir. Eu ajudo todo mundo, mas eu não assumo ninguém. Que muitas vezes alguns governos fazem de dar algo, dá o peixe, né, tem essa gíria, mas não dá a vara. Então eu te assumo. Não. Ajudar todo mundo, mas não assumir ninguém. E tem muito terapeuta que tem essa percepção que é absurda, na minha opinião. Na minha opinião, eu gosto muito de terapeuta que escuta, gosto muito de psicanálise. E tem muitos terapeutas que dão alguns conselhos, porque eu já fiz muita análise, terapia, eu adoro isso, baseado no que elas pensam, de mudar a realidade do outro de acordo com o que eu penso. Não é o que eu sinto. O que eu sinto é diferente. Sentir um paciente requer muito tempo. Agora, estar preparado para sempre falar alguma coisa baseado no que eu penso, isso é muito fácil. Por isso que numa psicanálise você fala do paciente depois de 1 ano. Até então você só escuta, você só recebe e faz com que ele entenda muitas vezes, ele mesmo falando, acho que chama catexia isso, que é colocar para fora, não é catarse, é catexia, ele mesmo se ouvindo e você fazendo um papel silencioso, você começa a ajudá-lo e não ter a pretensão de falar para o paciente muitas vezes, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Então guarda isso, é um mantra, né, que eu uso na minha vida. Eu ajudo todo mundo, mas eu não assumo ninguém. Isso não quer dizer que você precisa ser assim. Talvez você queira assumir um monte de coisas, mas eu optei por não assumir, tá bom? Então isso é um pouco da ansiedade, vamos fazer essa reflexão, fazer essa meditação, fazer um diário, talvez isso vai ser bacana, fechar as portas, o que você não está falando para alguém, o que você não está declarando. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer previdência privada, né, assim que fala. Eu tinha uns 30 anos de idade, né, quando eu comecei a fazer. Só que eu pensava nisso desde os 20. E eu só fiz porque a Diana, que é minha irmã, me obrigou. Porque eu deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. Aí, agora que eu vou ter minha aposentadoria do governo, é uma coisa que não dá nem para mim tomar um refrigerante, a oficial. Mas se eu tivesse adiado, guardar um pouquinho por mês, mas foram, 25 anos guardando. Então isso acaba me dando uma aposentadoria. Não que eu vá parar de trabalhar, porque eu adoro trabalhar, adoro estar contigo, adoro filmar, adoro dirigir grupos, eu tenho muito tesão de dar aula, muito tesão. E não me cansa filmar, não me cansa dar aula, eu fico mais energizado ainda. Então é isso, anota isso também, quais são os seus tesões. E vamos lembrar da primeira lição, dá um passo adiante.
Vê se eu não estou fazendo esse papel também de dar para mim e faz para mim. Ok? Porque isso é importante a gente observar. Nós não gostamos disso nos outros, mas será que eu também não faço isso? Então, tem uma visão quântica assim, que eu gosto muito, que é de energia de troca. Você me dá uma coisa, eu te dou outra. Eu gosto muito disso. Isso é uma arrogância minha, eu sei que é uma coisa meio arrogante. Eu não gosto de ficar, eu gosto de ficar em pé de igualdade. Isso é uma coisa bem feia minha, mas é meu jeitinho. Se você me dá um presente caro, eu te dou um caro também. Se eu puder bancar, né? Eu tenho uma tia que me deu coisas maravilhosas, eu ligo para ela e falo, eu te amo, porque eu não tenho como dar para ela a mesma coisa. E eu tenho todos os meus livros que eu escrevo, eu tenho 2, 3, 4 páginas só agradecendo as pessoas que me deram alguma coisa. Então eu me policio muito para não entrar nessa energia do faz para mim e dá para mim. Porque isso acaba com a nossa autossuficiência, com a nossa garra, com a coisa, eu vou me virar, eu não vou desistir, eu vou persistir, eu vou dar um jeito. E depois de qualquer crise, são essas pessoas que vão se virar legal.